Olá, pessoas estranhas e pessoas não estranhas, muito bem-vindas aqui ao programa Playlist. Eu sou Aninha Paixão, trazendo alguém para você toda semana muito especial, porque aqui você já sabe, meia boca não passa nem na porta. Eu tenho, mimado vocês profundamente, mas hoje eu estou me mimando também, viu? Não só a vocês, porque todo mundo aqui sabe da paixãozinha que eu tenho pelo piano, Beethoven, Todo mundo sabe de onde começou minha paixão. Então eu tenho aqui ninguém menos do que Henrique Portugal. Sim, eu estou aqui com ela. Olha o sobrenome dela, Paixão. Por isso que é intensa desse jeito. E esse aqui é pisciano. E qual foi a música que eu acabei de lançar? Uma versão dela? Qual que é? Paixão. Mentira. Do Cleito Cledir. Você tá falando sério? Seríssimo. Deixa eu te perguntar uma coisa. Primeiramente, como é que você tá? Tem 15 dias, Tem 15 dias que eu lancei. Como é que você tá? Ué. Você tá bem? Tô bem. Tá apaixonado? Ah, tô. Ah, então pronto. Casado, sério. É mesmo? Sim. Tem quanto tempo você tá casado? Casado, é até interessante falar isso. Eu casei no dia 10 de março de 2020, mas já estava com a minha princesa, eu chamo ela de princesa, ai, que lindo. Já há uns 6 anos, 5 anos, eu acho. Mulher sabe mais dessas datas normalmente do que homem, Aí eu casei no civil dia 10 de março de 2020. E ia fazer uma festa para a família, coisa mais restrita assim, no dia 19 de março. E a pandemia, o Brasil fechou tipo dia 15 de março. Então eu não consegui fazer a festa. Meu Deus! Não consegui fazer a festa. Você tá sem comemorar até hoje, é isso? Até hoje. Mentira! Sim, e o mais legal, assim, eu consegui mudar, viu? Essa história, isso aconteceu realmente, não é piada, não. Meu apartamento, a única coisa que eu não consegui, adiar, foi a parte de flores. Então chegaram todas. Todas as flores no meu apartamento. Todas as flores. Aí era o quê? Rosas? Aí tem a visão assim, minha casa ficou um jardim. Maravilhoso. Ou aquela história, já que a gente estava falando de pandemia, as pessoas morrendo, minha casa estava com cheiro de velório. Porque tinha muita flor do campo lá? Tinha, Porque aquilo, casamento. Eu tentei dar flor pros parentes, amigos, mas minha casa virou um jardim, assim. Gente, entendeu? Então, o início da pandemia, eu diria que foi diferente. Foi florido, foi lindo, maravilhoso. Isso, cores. Pois é. Boa essa reflexão. Aqui, deixa eu te contar uma coisa. Na hora que Cassiano me falou desse seu trabalho novo, eu quase pirei. Eu tive um ataque. Eu vou te contar por duas coisas. Piano, eu sou apaixonada com piano. Eu cresci com piano em casa. Meu pai escutava uma música, sentava e tocava a música. Isso é muito bom, Então eu cresci. Minha casa é assim também. Pois é. Você também toca de ouvido? Não, eu estudei. Você estudou? Estudei, o pai também tocava de piano? Meu pai toca piano, meu irmão toca piano. De ouvido também? Não, todo mundo estudou. Todo mundo estudou? Todo mundo estudou. Nossa Senhora. Aí, olha só o que aconteceu. Na hora que ele me falou dos duetos, veio na minha cabeça duas coisas. Santana e Frank Sinatra. Eu falei, o cara é gênio. O cara é gênio. Quase que eu coloquei uma música do Frank Sinatra. Por que não colocou, menino? Não, porque eu falei assim, vou colocar umas coisas diferentes. Aí eu vou até falar, para vocês que gostam de Frank Sinatra e de big bands, que é a minha paixão atual, tem um disco do Frank Sinatra que chama Sinatra at the Sands. Sands era um lugar que tinha em Las Vegas. Sands era só de areia ali e tal. E esse disco, o Caciba ali falando, esse disco é o seguinte, é a orquestra do Country Basie, regida por Quincy Jones. Nossa. É um negócio sensacional, maravilhoso. Então, assim, eu diria que é o ápice das big bands, para mim, na minha opinião, é esse disco, Sinatra at the Sands. Maravilhoso. De onde surgiu a ideia dos duetos? Olha, a história de dueto, bom, o Skank tá parando, A gente finaliza as atividades no final do ano. E eu falei assim, poxa, a minha música começou antes do Skank e vai continuar depois. Lógico. Então, eu acho que eu tenho que devolver para a música um pouco do que a música me deu. Principalmente os amigos que eu conquistei durante toda a trajetória do Skank. Aí, durante a pandemia, eu comecei a compor música com Leone, comecei a compor música com Zélia Duncan, com o Gustavo Drummond, que era do Diesel e do Udora, aqui de BH. Que delícia. Com Marcelo Tofani, que é da Rosa Neon. Com Mauro Santa Cecília, que é grande parceiro do Frejá, aquela música Por Você. A letra é do Mauro Santa Cecília, que é uma história sensacional, essa letra. Conte-me tudo, não me esconda nada. Não, o Mauro que fala pra mim, fala assim, essa letra de Por Você eu fiz pra uma menina que eu tava
Afim. Afim e tal. E deixei a letra na secretária eletrônica dela. Ele não fez isso, não? Fez. E ela nem respondeu. Nem respondeu. Depois que a música foi lançada... ele me falou. Aí ela me ligou, mas aí aquele negócio, né? A fila andou, não sei o que era, parará. Mas é sempre assim, não é? Não, mas eu acho que a história da arte, de uma forma geral... Existe até um livro muito interessante que é Roube como um Artista, que na verdade é uma brincadeira, uma metáfora, essa coisa do roubar como um artista, que é o artista é um observador da sociedade. Então é você captar, às vezes, o momento, aquele tipo de emoção que está passando pela sociedade, ou captar aquela história, a dificuldade, às vezes, de um relacionamento. Eu, por exemplo, quando falo de relacionamento, eu gosto sempre de pensar o relacionamento de uma forma positiva, né? Se eu vou falar de um relacionamento, aquela coisa... por exemplo, tem uma música que eu fiz com o Mauro Santa Cecília que chama Maior que o Mar. Né? Que eu falo, maior que o mar é o meu amor. Né? Então, assim, você... fez ela pra quem? Não, é porque quando eu falo dessa música eu fico emocionado. Não, é uma questão... Eu fiz pra minha mulher. Foi pra minha mulher que eu fico emocionado. Minha princesa, É porque a letra começa assim, não sou galã, não sei cantar, não sei dançar. Não sou galã, não sei dançar, mas é exatamente isso, né? E quero ficar com você. Que é a grande dificuldade, às vezes, de você chegar em alguém que você fala assim, poxa, eu não mereço uma mulher tão legal como essa. Mas por que você pensava isso? Você é tímido? Eu sou muito tímido. Mentira. Pode não parecer, mas sou. Então, assim, eu sou muito tímido. Então, na verdade, eu acabei desenvolvendo técnicas para conversar com o público. Me conta a primeira Hoje, técnica minha mulher que você fala desenvolveu. que eu converso até com maçaneta de porta. Mentira! Como é que você conheceu a sua mulher? Como é que você Minha conheceu a mulher, princesa? ela é irmã de um grande amigo. Aí eu fui no aniversário desse meu amigo, ela estava tava lá. Exatamente. Só que aí é que você precisou de tomar uma cervejinha para Deixa eu criar falar. coragem ou já tinha a técnica que estava Não, ali? eu não tenho vergonha de falar isso, não. A gente só saiu 3 anos depois. Que isso? Demorou 3 anos para você poder chamar E ela que me chamou para sair. Falou assim, deixa eu te Mentira. falar, você tá me ligando já há um bom tempo, vamos marcar esse café que você tá querendo marcar? Vamos marcar? Mentira. É isso. Que é isso, pisciano? Olha Sou aí. tímido. Mas você já tinha imaginado o casamento com ela, não já? Não, a gente não... vamos com calma. Ah. Essa terapia aqui Eu é sou- terapia, viu, gente? Isso aqui não é mais conversa, entrevista, não é terapia. Você fala assim, olha, quando você olha para alguém e fala assim, poxa, essa pessoa tem algumas coisas que são muito interessantes. Às vezes é beleza física, às vezes é o papo, às vezes é coisa de energia, troca de energia mesmo, às vezes o sorriso, né? Que às vezes a gente enxerga e fala assim, pô, essa pessoa sorri bonito, né? Então, eu gosto muito da história do conjunto, né? Eu gosto muito de conversar, então a conversa tem que ser boa. Então, naquele momento, você se apaixonou por ela. Ali eu falei assim, opa, Opa. tira daqui, coloca na outra prateleira ali. Aí peguei o telefone, eu falei assim, que dia que é seu aniversário? Aí ela falou, aí eu falei assim, você pode me dar seu telefone para eu te ligar no dia do seu aniversário? Mentira. E você ligou? Lógico, Mentira. Você colocou na agenda, né? lógico. Colocou lá e colocou alarme. Mas nós viemos falar de música. Não, nós vamos falar de tudo, nós vamos falar da sua vida. E a primeira que a gente vai falar agora vai ser a primeira musiquinha. Vamos escutar Então a primeira vamos. musiquinha? Vamos, qual que é? Não sei ainda. O Iraí vai soltar agora uma pra gente e a gente vai conversar disso. Ai, surpresa. Lógico que é surpresa, gente. Vamos, então vamos. Surpresa, você mandou ali. Uma bela canção. Esquecimento. Do Skank. Conte-me tudo. Deixa ele só baixar um pouquinho, senão no... Essa música, ela é do nosso... Do mais recente, mas do último álbum de estúdio do Skank. E ela tem uma orquestra que foi gravada aí. Essa orquestra foi gravada em Londres. E a gente estava mixando o álbum em Nova York. E aí a gente ia gravar a orquestra em Londres. E o cara que a gente contratou para fazer o arranjo de cordas é um produtor americano chamado Rob Mates. Ele é um cara que trabalha com Bruce Springsteen, trabalha com Sting e tal. Aí ele falou assim, olha, eu tô em Londres fazendo umas coisas com o Sting e eu posso gravar aqui.
mas eu vou gravar em Abbey Road. Aí eu falei, eu vou lá. Aí perguntei pra galera, falou, pô, vocês não vão lá, não? Eu falei, não, eu tô aqui em Nova York, o cara grava lá e manda pra gente, né? Aquele negócio, sobe numa nuvem. Tá louco? Eu falei, fala sério, gente. O legal dessa brincadeira, dessa nossa profissão, é você vivenciar esse tipo de coisa. Então, aí eu peguei um voo de Londres para Nova York e fui para Abbey Road ver a gravação com o Rob Mates. De Nova York para Londres. Para Londres, isso. Para ver essa gravação de cordas. Aí o Rob Mates, um cara muito bacana, muito educado, tem até um vídeo, a gente conversando no YouTube. Ele falou assim, Henrique, uma parte, quem está gravando aqui é uma parte da Sinfônica de Londres, que grava Star Wars. Meu Deus. Aí sabe aquela coisa assim, você fala assim, caraca. Você já tá dentro daquele estúdio. Aí, de repente, a gente já tinha tá gravado ali. lá, a gente já tinha ido lá acho que 2 vezes. Mas é legal, sabe assim, contar essas histórias. É isso que eu quero fazer com o Skank Parando, é ter mais experiências como estas. Com amigos aqui no Brasil, amigos que eu conquistei fora do Brasil, gravar com outras pessoas, poder entender como esse mundo todo funciona. E eu sempre gostei disso. Me parece que talvez na pandemia tenha sido muito difícil para você então, né? Ficar em casa? Ficar em casa, sem show, sem esse tipo de Mas coisa. eu fiquei compondo e muito. E também organizando e projetando a minha Big Band, que eu gravei, fiz o primeiro show há pouco tempo e que em breve eu vou liberar um vídeo sobre essa apresentação. Então essa pausa forçada foi até boa na sua vida, então? Pô, de certa forma, é aquela história, você dar diversidade, você criar uma oportunidade, né? É lógico. Então essa foi a minha grande ideia, e aí eu criei a Solar Big Band, onde aí a gente tá falando disso do Sinatra, né? Sinatra Descends, e aí eu falei assim, poxa, eu sempre gostei disso. Em 2019, eu fui com meu filho tem 23 anos, eu falei, filho, vamos fazer uma viagem musical? Vamos. Aí eu falei, onde você quer ir? Aí ele falou assim, pai, quero... Aí ele falou lá, eu falei assim, vamos fazer o seguinte, a gente foi no inverno do Hemisfério Norte, né? Eu falei, vamos para New Orleans, Memphis, que é a terra do Elvis. Não acredito, vocês fizeram a Nashville, do jazz. E do nós blues. fizemos do sul ali dos Estados Unidos, que é a origem de toda a música americana ali. Nossa, eu tenho sonho de fazer isso. Aí em New Orleans você vê aquelas coisas das bandas na rua, que a gente tem aqui em Belo Horizonte, o Magnolia, por exemplo, que é uma banda sensacional, se vocês não conhecem, deviam conhecer. Magnolia, que é aquela coisa de rua bem New Orleans, assim, você vê aquela energia, né? Uhum. Que lembra um pouco, é uma coisa de criança, que é as bandas de música das escolas. Aham. Então, assim, uma coisa que eu sempre gostei, Skank sempre teve metais, eu sempre gostei de Big Band, só que eu queria uma coisa mais brazuca, mais brasileira. Uhum. Então eu fui montando os arranjos, contratei maestros para poder escrever, fazer as coisas, Mas montei foi o nessa repertório. viagem aí que você estava com seu filho? Isso que despertou, falou assim, eu quero um negócio desse para mim. Falei, se a música me deu tanta coisa, essa eu quero Menina, devolver eu pra tava falando música. isso com o Ralph ontem. Você sabe uma das coisas que eu tô apaixonada? Eu comecei a escutar demais agora as bandas dos anos 60 por causa do metal. É muito bom. Eu adoro quando tem o metal na música. É legal. E eu não sei se é também porque na hora quando a gente escuta isso, a gente vê que o cara tá tocando um instrumento, não é aquela coisa de mesa, de computador. Você tá entendendo o que eu tô falando? Então tem um livro que é muito legal, que eu acabei de ler, Uhum. que ele chama A História Social do Jazz, Aham. que é do Eric Hobsbawm, que escreveu... Tem vários livros dele, muito interessantes, e ele é um historiador. E não estou lembrando aqui, mas vocês podiam colocar alguns livros deles aqui, do Eric Hobsbawm e tal. E é muito interessante ele contando toda a parte do jazz, desde a década de 20 até mais ou menos a década de 60, mais ou menos. Qual foi a transformação do jazz, a história dos instrumentos, o modelo econômico. Que na década de 20 e 30 as orquestras eram maiores, mas aí veio a guerra, ficou difícil, ficou caro. Aí isso foi diminuindo o tamanho das orquestras. E aí isso mudou o jazz completamente. Olha. A história da liberdade. Porque, na verdade, o que acontece hoje, os textos atualmente na música mundial, os que contestam a sociedade, eles estão no hip hop.
E essa era uma atitude do rock nos anos 60 e 70. Só que antes disso, isso era do jazz. Essa função na música era do jazz. Do jazz? Do jazz. Exatamente. O jazz é que contestava as coisas. Se você, o jeito, a liberdade de harmonia, a liberdade de criação. Isso era do jazz. Então, e o rock, como era mais direto e mais objetivo, o jazz ficou muito viajandão. Aí veio o rock nos anos 50, com aquela coisa mais certa, mais objetiva, Elvis Presley e tal, que conectando diretamente com a juventude e tal. Tomou isso. Aí o rock foi caminhando, chegou a perder um pouco isso e o hip hop pegou. Que sensacional. Então, esse livro é muito legal, A História Social do Jazz. Inclusive o prefácio é do Veríssimo, que é saxofonista, e ele fala algumas coisas muito interessantes sobre a relação dele com o jazz, ele que morou nos Estados Unidos quando ele era jovem e tal. É muito legal. Eu sinto muita falta. Lá em Edimburgo, tem muito bar de jazz. Eu sinto muita falta aqui em Belo Horizonte. Eu sinto falta aqui no Brasil esse tipo de música. Vamos para a segunda musiquinha? Vamos saber. Surpresa para você, surpresa para mim neste momento. A intensidade, olha. A intensidade. Que sensacional. Isso é Sérgio Mendes, Brasil 66. Conte-me tudo, não me esconda nada. Não, porque na verdade essa história de tocar piano que você estava falando bom, é o meu instrumento principal, eu toco violão também, mas Como meu é que instrumento... começou? Eu desde 5 anos. Quem descobriu que eu precisava usar óculos foi minha professora de piano. Eita. Falou para minha mãe, falou assim, seu filho não está lendo as partituras, ele está decorando as músicas. Então provavelmente ele não está enxergando direito, então leve no oculista. Com 5 anos? Eu aprendi a ler partitura antes de aprender a ler, normal. Mas isso foi por quê? Porque você quis ou porque o pai e a mãe falaram assim, menino, vai lá estudar música? Meu pai toca piano, eu tenho tia formada em viola, tio formado em violino, tia formada em piano. Então não tinha como escapar, a não, família não tinha, musical? Não. Tá. Festas de Natal na família do meu pai não tem som. Vai trocando quem toca piano, não é violão não, é piano. Então primos que tocam piano, então vai trocando, é muito legal. Então, inclusive, meus avós já morreram há mais de 30 anos, 35 anos, e as festas continuam, porque existe uma união, uma ligação, não é uma coisa só música, né? de hereditariedade, não. A música tem essa história. Mas voltando, a história do Brasil 66, do Sérgio Mendes, é o seguinte, a história dos heróis do instrumento, né? Eu sempre gostei dessa história de música brasileira, pelo fato do Skank também é conhecido fora do Brasil, né? Já tem um tempo que a gente não faz divulgação, a indústria da música mudou bastante e tal. Então a gente foi muito para a América Latina, tocou muito na Europa, aí tocou no Japão, Estados Unidos, várias coisas. E aí você começa a entender como é que a música funciona. Aí eu nunca entendi por que o Sérgio Mendes fazia essa música. É uma música brasileira, mas que tem um sotaque meio americano assim e tal. Aí eu falo assim, poxa, é interessante, né? É um Brasil diferente. Mas são coisas que eu sempre pensei assim, eu falei, mas se você vai tocar fora, as pessoas têm que conseguir entender a sua música. Com certeza. E aí, você tem que pensar como é o jeito deles de escutar a música. E o Sérgio Mendes, na música dele, ele sempre pensou nisso. Como é que o americano enxerga a sua música? Não como o brasileiro faz a música, o americano se adapta e gosta da sua música. Ele faz a música como o americano enxerga a música. E eu acho isso muito legal. Então a galera fala assim, Henrique, você tem alguma referência de música? Eu falei assim, olha, eu gostaria de fazer música brasileira pro mundo. Eu gosto de música brasileira. Mas aí você não acha que pode perder a autenticidade? Se você começar a fazer... Ele não perdeu. Mas isso você tem que ter uma linha muito tênue, né? Mas nós estamos aqui para divertir. Mas olha que doideira, se você começar... essa é que é a brincadeira boa. A essência dessa música. Mas essa é que é a brincadeira boa. A mudança? Não, você tá numa linha tênue. Você gosta disso, né? Lógico. Menino, essa é a brincadeira boa. Mas você gosta de arriscar, então? Deixa eu te falar, eu sou economista e era analista de sistemas. Você tá falando sério? Larguei tudo para ser músico. Eu só vou fazer isso de novo agora. Já fiz isso uma vez, vou fazer de novo. Quando que foi que você falou assim, eu vou
ser músico, acabou, número, não quero saber mais disso na vida, não. É muito interessante. Eu era analista de sistemas, aí quando o Skank assinou com a gravadora, eu cheguei pro meu chefe e falei assim, olha... Porque você já tinha bandas antes. Eu tinha uma outra banda, Pouso Alto, mas era uma coisa mais adolescente e tal. O Skank já sempre foi uma coisa séria, estruturada, organizada, sempre. A gente já começou pensando assim, precisa juntar dinheiro para gravar um disco. Beleza, aí no início de 93 a gente assinou com a Sony, e aí eu cheguei pro meu chefe, eu era analista de sistemas, trabalhava numa multinacional, falei, olha, eu sempre sonhei em ser músico, e minha banda assinou um contrato com a Sony. Então eu vou começar a viajar. Então eu queria saber de você, eu tô te avisando isso aqui para ver o que você pensa. Ele falou, vamos fazer o seguinte, você vai precisar viajar, você é um bom funcionário e tal, vai gastando seus dias de férias. Quando acabar os seus dias de férias, a gente conversa de novo. Aí de março de 93 até junho de 93, eu fui gastando os meus dias de férias. Um dia aqui, outro ali, outro ali, outro ali, outro ali. Só que chegou em junho, eu falei assim, chefe, acabaram as minhas férias. E a gente vai fazer, eu vou precisar passar uma semana, 10 dias ou 15 dias nos Estados Unidos, nós vamos tocar lá. O que você quer fazer? O que a gente pode fazer? Ele falou, não, vamos continuar aqui. Você pede demissão e você continua como consultor pra gente. Então eu sou muito agradecido ao Alípio, que foi meu chefe, ao Fernando Matos, que era presidente dessa empresa, ao Antônio Edgar, que também foi meu chefe. São pessoas que sempre me ajudaram e me ajudaram muito nessa transição para tornar essa transição mais macia. E você também era muito competente, né? Que eles não iam fazer isso com qualquer um. Então é uma coisa, para ser tão competente assim, você gostava do negócio também, né? Eu tenho um amigo meu que ele fala o seguinte, Henrique, você antes era um cara de TI que tocava. Você simplesmente inverteu a história. Agora você é um cara que toca e que entende e que gosta de TI. Não vai parar com o negócio. Nunca, né? A música é muita tecnologia, né? Tem muita tecnologia. Tá. Atualmente, principalmente. Aí qual que foi a hora que você pegou e falou assim, o Skank deu certo? Que você falou assim, pronto, eu posso largar esse TI, não existe não sou mais isso. consultor. Não existe isso. Não teve essa hora? Não existe isso. Existe o risco. Existe o risco. É a questão de você dimensionar isso e o tanto que você quer. Existe um conceito clássico na história do mundo que é de queima de caravelas. O que é o conceito de queima de caravelas? Isso é de 1500, 1400, que é. Os países enchiam as caravelas e iam descobrir novas terras, novos lugares. Na hora que chegava nesses novos lugares, eles queimavam as caravelas, que era a mensagem o seguinte, não tem como voltar, tem que dar certo. Então, a partir do momento que você faz uma escolha como essa, de sair de uma profissão estabelecida, que já tem toda uma estrutura na sociedade, que seja de respeitabilidade e que seja de remuneração, para você se tornar artista, que é uma coisa instável, pouco respeitada, né? São escolhas. E eu tomei essa decisão. Mas teve uma hora que você assentou e falou assim, gente, eu não preciso ser consultor mais. Não, mas a parte de consultora até que foi fácil. Isso aí foi? Foi, porque aí o Skank já estava andando e tal. Mas a decisão de pedir demissão, eu conversei com a minha mãe. Como economista? Eu conversei com a minha mãe. E aí? Eu falei, mãe, eu vou largar meu emprego. Ela falou assim, por quê? Eu falei, a banda tá dando certo. Aí ela falou assim, você já formou em economia, você é equilibrado. Faz o seguinte, estabelece um prazo. Estabelece um prazo, por exemplo, de 1 ano. Se a banda não der certo, nesse 1 ano, você volta para o mercado de informática, que você ainda vai estar atualizado e você testou e tentou realizar seu sonho. Foi o que eu fiz. Nunca precisei voltar. Pois é. Porque como economista, o que me vem na cabeça é o seguinte, será que foi o dinheiro que pesou nessa hora? Não, eu nunca fui um cara, como é que fala, guiado pelo dinheiro. Nunca fui. Então era a satisfação que você estava sentindo sonho. ali. A vida é isso, né? É isso mesmo, é por isso que eu gosto de pisciano. Por isso que eu gosto de pisciano. Lá vem a paixão, seu lado paixão. Lógico, eu gosto de pisciano, é pode isso. Vamos para a próxima musiquinha? Bom, desculpa. Deixa eu descobrir qual que é. Nossa, eu tô super curiosa.
Foi essa? Essa, você quase chorou. Foi essa que eu gritei. Eu tava falando aqui outro dia. Você assistiu Rocketman? Lógico. Na hora que ele chegou Aquele negócio, lá... essa semana eu não assisti ainda, não. Aqui, olha que coisa absurda. Na hora que chegou, que eles voltaram pra casa e ele assentou no piano. E ele tocou a música, né? Mostrando a história da música. Pra mim, o filme podia acabar ali. É a música que eu mais amo dele. Essa música é fabulosa. Inclusive tem um vídeo no meu canal do YouTube, eu tocando essa música. É muito legal. Tocando só voz e piano. E aí o que acontece? Voltando à história dos heróis, né? Quando você fala de... eu, por exemplo, né? Toco piano, cantando e uso óculos. Quem que é o primeiro nome que vem? Elton John. Sem dúvida. Isso, exatamente. E é muito legal a história do Elton John, é uma história muito sofrida, né? Para quem não conhece, é uma história muito sofrida. E a parceria dele com Bernie, né? Que escreve as Bernie Taupin, eu não sei se o sobrenome fala exatamente desse jeito, mas é o sotaque inglês de Belzonte, né? Essa é uma letra que ele fala da vida dele, é uma coisa bem pessoal, e se não me engano, é uma letra que ele fez por uma paixão dele, pro namorado dele. E é muito legal essa história, assim, que você fala assim, poxa, como é que o cara... tudo bem, o Bernie soube, que é o que escreveu a letra, soube retratar muito bem o sentimento do parceiro dele. Mas a música é muito bonita. E o Elton John, ele estudou muito clássico. Então, Elton John é difícil de tocar. Pouca gente toca Elton John, porque é difícil. E as letras são muito pessoais, elas não são letras assim... metafóricas que se encaixam na vida de qualquer pessoa. Porque tem muitos sucessos que eles são baseados exatamente das letras serem metafóricas, que elas se encaixam em várias situações da vida das pessoas. E aí você fala, essa música foi escrita para mim. O Elton John não, são letras pessoais. Mas ao mesmo tempo, eu acho ele de uma delicadeza tão grande. De uma elegância. Pelo amor de Deus. E ele coloca ali sentimentos e as pessoas, mesmo sendo uma coisa demais. tão... Elas se identificam com aquilo. Sim, mas é muito profundo. E é legal, ele fala assim... Nossa, it's a little bit funny. This feeling inside. Essa história, né? Pô, é engraçado esse sentimento que eu tô com ele, né? Eu não tenho muito dinheiro, I don't have much money, né? My gift is for you. This is my song. This is my song, a gift for you. É a história de, eu não tenho dinheiro, mas eu posso te dar de presente essa música. Isso é bonito demais. E numa época que realmente ele não tinha, né? Que ele não tinha. Então assim, eu falei, eu vou gravar essa música. E eu toco ela no meu show. E como é que foi isso pra você? Eu choro toda vez. Você tá falando sério? Igual agora. Meu Deus do céu! Henrique, muito eu tava legal. entrevistando aqui o George e ele também. Olha que coisa mais engraçada, que eu acho isso muito doido. Todos os pianistas que eu entrevisto são as pessoas mais, assim, sabe, emocionais que vêm aqui e que choram só de falar. Porque essa história de você... uma das coisas, assim, de tocar, né? Por exemplo, meu ídolo de piano... ídolo nacional. César Camargo Mariano. Ele é sensacional. Eu gosto muito de Ivan Lins também, mas o César, para mim, é primoroso. E internacional, tem um pianista de jazz, que é o Bill Evans. Maravilhoso. Que tocava com Miles Davis, né? A Kind of Blue, que é o disco mais de jazz mais conhecido da história e tal, é o disco do Miles Davis, mas quem toca piano é o Bill Evans. E tem um disco dele que chama You Must Believe in Spring. Que para mim, esse nome, né? Você precisa acreditar na primavera, é uma coisa metafórica falando o seguinte, você precisa acreditar que as coisas vão melhorar. Inclusive a música que eu fiz alguma das músicas que eu fiz com o Leone, que eu vou lançar, a história é exatamente essa. Eu falei assim, Leone, tô fazendo uma música aqui que eu tô lembrando muito da parceria do Elvis Costello com o Burt Bacharach. E lembrando um pouco de Bill Evans, porque uma das coisas da pandemia, que era muito difícil, era você estar em casa, principalmente no outono e inverno, e você olhar para fora e não ter nada. Como a gente é de um país tropical e o inverno aqui não é tão forte, e eu já passei por essas situações fora do Brasil, que acontece muito, você está num lugar que tem calefação e tal, aí você olha lá na rua,
tá vazio, é o momento de você olhar para você mesmo. Você não tem muito como fugir disso. Você tem que se enfrentar. E é legal você fazer isso de uma forma mais leve, não achar que isso é pesado. Porque o outono e o inverno são exatamente aqueles momentos para você ser reflexivo, para você se preparar para uma próxima primavera e para um próximo verão. Então, essa história do You Must Believe in Spring, inclusive tem na letra a citação, é você pensar nisso. Eu acho que a pandemia, de uma certa forma, ela foi isso. A gente precisava acreditar que tinha que a gente teria um momento melhor. Sem dúvida alguma. É bonito isso. Eu falo com as E pessoas. o Elton John tem muito isso. Tem, mas eu falo sempre para as pessoas, a gente tem sempre que olhar pelo lado positivo. Lógico. Todo mundo fala dessa pandemia. Eu falo, gente, foi um momento maravilhoso de reclusão. Não sei se a gente aprendeu muito não, mas é mais ou menos por aí mesmo. Eu acho que aprendemos sim. Eu acho. Na hora, quando eu converso com as pessoas, eu acho que muita gente voltou pro propósito de vida. Eu acho que muita gente... Olha aí o projeto que saiu de você. Sensacional. Você tá louco, isso é maravilhoso. Foi um momento que você tava ali sozinho, você ainda tem a música, né? E a música ajuda demais, né? Já falava o rapaz lá, né? Como é bom tocar um instrumento. Não é mesmo? Porque qualquer coisa você só vai lá e tum, começa a tocar. Exatamente. Então, para você, imagina. Agora, quem não tava ali, ó, teve que lidar com outras coisas. Eu vou te perguntar uma coisinha. Quando você está tocando uma música instrumental, vem sempre uma letra na sua cabeça ou não? Dependendo do momento. Não, vem um tema. Um tema. Um tema. Eu sempre escuto assim, eu falo assim, esse tema, ele me lembra tal situação, assim, 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 por causa disso e disso. Né? Essa música com Mauro Santa Cecília, Maior que o Mar, né? Que eu falo assim, não sou galã, não sei dançar e tal. Eu fiz a música e escrevi boa parte da letra. Mas aí eu falei, Mauro, não tô conseguindo acabar não. Você que é craque, me ajuda aqui. Aí ele finalizou maravilhosamente bem. Então eu lembro do tema. Eu tenho essa história de pensar o tema. E às vezes eu começo a escrever coisas relacionadas ao tema. E é interessante porque os músicos, de uma forma geral, eles se preocupam muito com a música e de entender a música. E tocam, e tocam, e tocam. E o hábito de você escrever, ele tem que ser um ato repetitivo e contínuo, assim como tocar todos os dias. É você escrever todos os dias. É uma disciplina, né? É uma disciplina, isso. E isso eu só descobri porque eu escrevo para o estado de Minas há mais de 10 anos. Eu escrevia sobre futebol e hoje eu escrevo sobre música e tecnologia. E você ter o contato com a língua escrevendo, você começa a entender o jogo das palavras. Qual a melhor forma de você expressar? Entender as respirações, assim como a gente entende o beat da música, você entender as respirações da letra, as vírgulas. A vírgula é um respiro, né? É lógico. Então, a coisa de você entender. Então, assim, eu aprendi muito escrevendo os artigos, adoro escrever, mas letra é uma outra história, é uma outra métrica. Se você vai fazer uma letra que seja um depoimento pessoal, assim como a maioria das letras do Elton John, ou você vai fazer uma coisa mais metafórica que possa se encaixar dentro da vida das pessoas, né? Você vai fazer uma coisa que representa um momento ou que seja uma coisa para ser que funcione hoje, mas que funcione daqui a 10 anos. Você está falando um negócio que eu estou tentando arrancar de todo mundo que escreve e ninguém me explicou até agora. E você vai me explicar tintim por tintim, porque é justamente isso. Ai, mas antes vamos... Me derrubando. Vocês estão vendo, né? Vamos para a próxima musiquinha antes disso, porque eu tenho muita curiosidade disso. Tô louca. Olha, depois de Your Song, pode... Mas espera tocar só mais assim. Ah, mas você colocou a versão original. Qual que era a versão? A versão é do Ivan Lins com a Orquestra Metrópole. E qual que é a diferença? A Orquestra Metrópole é uma orquestra sensacional, que eu acho que ela é uma orquestra americana. Inclusive, quem gosta de orquestra com sotaque assim, com uma característica mais atual, pode procurar lá. Acho que é Metrópole Orchestra. E o Ivan Lins gravou um disco com eles.
é lindo, é Maravilhoso. sensacional, é emocionante. Não, e o Ivan Lins, ele é sensacional. Você sabe um outro É. pianista que eu amo profundamente? Guilherme Arantes. Guilherme. Menino, o que é aquilo ali? Eu acho que ele, assim, ele é muito mal interpretado. Até hoje eu penso isso. Porque Pô, o Guilherme tá morando na Espanha, eu queria mandar um abraço pra ele. Eu tô tentando fazer música com ele, tá difícil, porque o Guilherme vai lá, vem pra aqui pro Brasil, volta pra lá, tá estudando cravo medieval. você tá brincando. Eu mando mensagem pra ele não responde. Aí ele fala: Oi, Henrique, então, estamos precisando conversar. Ponto. Pega um avião Ponto. e vai lá, menino. Eu Bater acho que vai na ser mais porta. fácil. Eu acho que vai ser mais fácil. Vamos lá voltar lá, porque isso eu realmente quero saber. E você, Diga. porque eu tenho certeza que você vai falar isso. Quando você escreve uma música, tá? A letra vem pra você de download. Sabe aquelas coisas que você acorda de madrugada, a letra desceu, você escreveu. Você Certo. tem desses momentos? Tem. Tá. Na verdade, é você ter o tema, aí você faz uma dissertação sobre o tema, né? Normalmente é assim. Mas, neste momento que você lê, você já sabe o ritmo que aquilo ali vai ser pelas palavras que estão escritas. Você sabe para quem que vai ser pelas palavras que estão escritas. Como é que funciona isso? Ou qualquer um pode chegar aí e cantar aquela musiquinha? Não, na verdade, você está querendo saber, são várias técnicas para chegar nesse ponto final. Para começar, assim, primeiro, tem pessoas que só escrevem, não tocam. Então, o que é que acontece? Tem a história dos fonemas. Papatu, putapatu, putapatu, putá, dependendo da divisão, dependendo do fonema. Por exemplo, tem pessoas que são muito ligadas a isso. O Djavan é um cara que é muito conectado a fonema. Por isso que as letras dele são tão musicais. Tem pessoas que são músicos e também conseguem equilibrar isso. Por exemplo, o Chico Amaral tem vários hits, um abraço pro Chico. Vários hits do Skank, as letras são do Chico Amaral. O Chico é genial para isso. Aquela coisa do que é Jack, tequila, Coca-Cola e água, égua, né? Aí vai tapa de tupato e tupara de tupá, ele vai encaixando os fonemas. Técnica. Não, você vai entendendo os fonemas, aí você vai achando as palavras que tem aqueles fonemas, fonema aberto, fonema fechado. Beleza. E tem, na verdade, a grande história existem as músicas letradas, existem as letras musicadas. Porque é uma letra que é, por exemplo, Bob Dylan. São músicas que servem de base musical para letras. Quando você fala de um Stevie Wonder, as letras elas se encaixaram numa base musical. É característica. Então depende do compositor. Você consegue ver isso? Não, a gente, por exemplo, eu já com Leone, por exemplo, eu Mas já fiz. você escutando uma música, você sabe isso aí, a letra foi feita primeiro. Uma boa parte das músicas dá para notar isso. Sério? Dá. Por exemplo, com Leone, às vezes a primeira música que eu fiz com ele, que chama Razão para Te Amar, que eu lancei no ano passado, tá aí em todas as plataformas e tal. Ele me mandou uma letra, é um poema que ele fez para a mulher dele. Aí ele me mandou a letra, eu fiz a música. Já também fiz, mandei melodias para ele, músicas que ele escreveu a letra. Eu falei assim, olha, essa que eu estava falando um pouco antes, que é a história do You Must Believe in Spring, né? Que é a coisa meio de Burt Bacharach com Elvis Costello e tal. Eu falei, olha, a música é essa, eu compus ela pensando em temas reflexivos nesse tipo de situação. Quando você está dentro de casa, às vezes você vê no outro prédio aquela pessoa, na janela do lado de lá, você vê a pessoa passando. São coisas que acontecem muito no inverno, que a gente fica muito dentro de casa. Então você às vezes observa, você fica pensando na vida. Você é muito ligado nesse negócio de estação e eu não vejo muita diferença aqui no Brasil, sabia? A gente tem pouco. Eu não sei se é porque eu Na morei... verdade é porque eu olho muito pra fora, eu falo assim, saia de casa. Eu gosto de natureza, eu gosto de limpeza, gosto de produtos orgânicos, eu até invisto numa fábrica de defensivo agrícola orgânico, porque a gente tem que cuidar do mundo, a gente só tem esse. Com certeza. Não tem outro. É verdade. Então Você a gente tem que cuidar. mora fora de Belo Horizonte hoje em Não, dia, já perto morei. do mato? Já morei em condomínios, eu cheguei à conclusão que eu precisava me misturar. A sobrevivência está na mistura, ela não está no isolamento. Por que você acha que você se isolou assim? Que Não, mora em aconteceu? condomínio. Mora em condomínio, você chega no condomínio, você chega lá, tá lá,
Você só se Eu sei, eu tenho relaciona vários amigos e morando. convive. É um muito doido. Não, e outra, você não vem para a cidade, porque é longe. É verdade. E isso vai, a médio e longo prazo, eu falo... Você acha que é tendência? Não, você vai perdendo a conexão com o que está acontecendo. Mas tem aquela coisa também do arriscar, né? Porque você, como sendo tímido, mesmo tendo as suas técnicas hoje em dia para poder chegar lá e tudo, a timidez vai sempre te levar ali para o seu cantinho, né? Durante anos, natural. a partir do momento que eu descobri que isso estava me atrapalhando, eu quebrei isso. Aí voltei para a cidade. Qual do risco que você gosta? Eu já percebi, eu já tô olhando esse negócio tênis, você fala, isso aí me dá medo, eu vou lá e faço. Mas é isso, a vida é isso. Você tem uma coisa muito doida disso. O medo mesmo. é importante. Você acha que é importante? É o pior Extremamente. sentimento que tem. Não, a gente não. tem que saber lidar com ele. Peraí. O medo é importante, mas a gente tem que aprender a lidar com ele. Uhum. É o risco. Eu quero mais. Quando eu quero mais, eu quero... não estou falando que eu experimento tudo, não é isso, não. Eu acho que o cotidiano ele é uma coisa normal na nossa vida, em várias coisas. Mas você saber lidar com os limites, você realizar os seus sonhos, eu acho que é importante. E o medo faz parte disso, porque você não pode simplesmente sair fazendo, tentando fazer as coisas. Não, fala assim, olha, e se eu fizer isso? Qual que é o risco disso? Ah, entendi. Não, esse risco eu quero correr. Seu sonho você conseguiu realizar? Olha, na música eu diria que eu já ultrapassei todos os sonhos, né? Para quem... A própria Skank, a gente imaginava ser uma banda que fizesse sucesso regional, sucesso nacional, tocamos sucesso internacional. Diria que para a música eu já passei de todos os limites, assim. Mas isso não quer dizer, já que me deram uma chance, agora eu continuo. Na hora que falou assim, vou acabar, acabou a banda e tal, não sei o quê, tá cumprindo aí, vou na carreira solo. Te deu um friozinho na barriga? Na verdade, muda tudo, né? Muda a sua posição, porque a história de você ser um instrumentista, eu cantava, mas não era lead vocal, aí tem que mudar a posição. É muito interessante isso. Quando você é um cara de uma banda e o vocalista lá na frente, o vocalista tá na frente. Quando você é o lead vocal, a banda tá atrás. É verdade. E você não tá olhando a banda. Então você tem que ter o suporte. E essas coisas mudam tudo. E outra, quando você é o lead vocal, o seu instrumento principal é o seu corpo. Então, para você cantar bem, seu corpo tem que estar bem. Você tem que saber controlar as emoções, saber controlar a voz. E se fazer backing é uma coisa, o cantor principal é outra história. O backing é aquele corredor de 100 metros, que você chega e solta a voz e para. O cantor principal é um maratonista, que você tem que cantar ali durante 2 horas. Então, você tem o seu músculo, né? A garganta, as cordas vocais, você tem que mudar. Ela tem que ser mais resistente. Às vezes, ser menos elástica, mais resistente. Você tem que cuidar de várias coisas que as pessoas não têm nem noção. É isso que eu falo, assim, é uma curva de aprendizado extremamente interessante. Mas é uma coisa muito engraçada. Você tem alguma técnica? Porque eu fico imaginando você cantando lá. Você começa a cantar um Elton John, alguma coisa assim, você vai ficar emocionado. Você vai cantar uma música pra princesa e aí engasgar. Pô, mas faz parte. Faz parte. É mesmo? O erro faz parte da vida. Isso não é nem erro. Eu descobri isso com o tal dos Beatles. Eles erraram tanto que hoje em dia o povo faz o erro ali porque fala que aquilo ali, erro não é erro. Exatamente. Então tem isso. Eu quero falar da sua primeira musiquinha, mas vamos para a próxima antes disso? Vamos. Eu quero saber o dia que você falou assim, ai... É pau, é pedra, é o fim do caminho. Tom e Elis, né? É o resto de toco, é o corpo sozinho, é o caco de vidro, é a vida, é o sol, é a noite, é a morte, é o laço. Por que essa música te marcou? Essa é uma música que eu escuto desde a adolescência, né? Porque, na verdade, esse disco, inclusive tem um podcast que chama Discoteca Básica, que fala sobre esse disco. Elis com Tom Jobim e a produção do César Camargo Mariano. Não é violão, é piano, né? E é uma música que ela tem... Primeiro que a Elis é sensacional, né? Ela joga o swing pra lá, pra cá. E o César tem o piano brasileiro, que é o tchaca, 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 tchaca.
que ele sensual, inventou isso. né? Então é sensual. É isso. Sensual demais. É sensual. É. E eu adoro, eu gosto de tocar piano, exatamente. Eu escuto tudo dele, conheço tudo do Ah, César, você já li o gosta livro dele. disso, O swing, Claro. e pouquíssimas pessoas fazem isso. A história do piano brasileiro. Então essa música para mim é uma grande assinatura do piano brasileiro. Águas de Março, do disco Tom e Elis, que foi produzido pelo César Camargo Mariano. Mas sabe o que eu acho que é uma das coisas mais, assim, horríveis que pode acontecer na face da Terra? Porque o piano, ninguém dá o valor que o piano tem. Porque eu não sei se é pela imagem que ele passa de ser aquela coisa, assim, grande, aquela coisa, assim, que parece não ser maleável, aquela coisa, aquela matéria. Não é uma coisa fácil, que não. as pessoas não percebem o tanto que pode ter o swing nesse instrumento. Mas é difícil ter swing no piano. Por isso que eu gosto tanto do César. Ele conseguiu isso. É assim como o Stevie Wonder tem na música pop, na verdade, a música negra americana. Existe um negócio que é o seguinte, é porque eu estudei tanto essa pandemia, eu adoro falar isso. A música das Américas, ela teve uma influência muito forte, porque a música das Américas, ela é consequência da história dos negros e escravos que saíram da África e foram para as Américas. A música do Sul, não só a música brasileira, tem muito a ver com a história da música africana, não precisa nem falar a história do samba, da música da Bahia e tal. Assim como você tem até no Uruguai, é pouco, mas você olha na América Central, em Cuba, e você olha assim o sul dos Estados Unidos, quando você fala ali de New Orleans, tem várias coisas relacionadas a, né, que eles chamam de plantation, que até visitei isso lá, tem várias histórias. E isso tudo influenciou a música, que a história é a seguinte, a música africana, ela é muito ritmada. Então, a música das Américas, culturalmente, ela é muito ritmada. E a música europeia, aquela história Estados Unidos versus Inglaterra e tal. A música europeia, não. A música clássica é europeia. Então, a música normalmente europeia é mais melodiosa. E a música das Américas é mais rítmica. Sem dúvida. Entendeu? Então, mas isso é a origem. Por que a música das Américas é mais rítmica? Na minha opinião, e lendo muito, é por causa da influência dos negros africanos que eles foram... trouxeram a dança, né? Claro, Exatamente. porque a pessoa tinha que E a música ter um europeia, sacolejo. não. A música europeia não teve muito isso. A Europa não teve muito isso. Não, por isso, eles não têm nem ritmo pra dançar, gente. Pra eles lá é uma coisa mais de admiração musical. E melodia, música clássica. Você começa a música da Escócia. Pois é, mas... Então, é tudo melodia. Mas eu percebo, mas é a coisa cultural. Sim, Por quê? Porque é a lá origem. eles admiram mais a música. É a Aqui a origem. gente vive mais a música. Sente. A gente quer fazer parte disso. É mais rústico. A música começa a tocar, a gente tem aquela necessidade de... É como se a música estivesse dentro da gente. A gente tem que dançar. Cai um microfone no chão, o neguinho já começa... Opa! E começa a dançar. A gente é assim. A gente é assim. Cai uma verdade. panela no chão, É opa, verdade. mexeu e já começa a dançar. Qual que foi a primeira música que você tirou? Você lembra? Ah, não. A primeira música dos Beatles que eu tirei foi Let It Be. Agora, música de outra, não lembro. Eu estudei... Sabe o que eu... As sonatas de Bach. Quando eu era pequenininho. E depois de jazz... Você sempre gostou do jazz desde pequenininho? Não, eu comecei a estudar jazz, eu tinha uns 15, 16 anos. Não vou lembrar o autor aqui, até maldade não lembrar. Mas é isso, referências lá de trás são essas coisas. Então foi isso, você começou a estudar o jazz lá atrás, quando você ia falar com quantos anos você começou a tocar o jazz? Não, eu não sou um jazzista assim demais não, mas eu gosto, né? Foi mais ou menos 15 anos, meu professor chama Mário. Henrique, aqui, me conta uma Sensacional. coisa. Quanto que você já está fazendo... Agora eu tenho aula com o Clóvis Aguiar. Quem quiser ter aula com o Clóvis Aguiar, sensacional. O Clovinho é mágico. Do seu show, desse seu show agora, que eu tô achando a coisa mais maravilhosa do mundo. O Cassiano tava me falando, você vai lá, você toca, aí tem um convidado, é isso? Vai ser sempre assim? É a ideia, tem uma coisa... Pra essa turnê que eu tô perguntando. Sim, tem uma coisa que eu gosto muito, que é a história do entretenimento, né? Você sair de casa, você se divertir, você quase sair de você mesmo, né? Porque a bebida é inebriante, mas a música também é inebriante, né? Sem dúvida. Então, é você sair do seu centro pela música. Uma música que você gosta, de um repertório que você gosta, de músicas que você saiba cantar. Então, meu repertório
Mais que eu goste de música internacional, mas a maioria do repertório é em português. Mas eu canto música em espanhol, que eu adoro música da América Latina, gosto muito de escutar. Você gosta Meu de se ídolo é o ouvir? Fito Paz, entendeu? Eu adoro Fito Paz, que é um pianista também argentino, para quem não conhece. Mas você gosta de se ouvir? Você gosta de colocar o seu CD lá e falar assim, ou você é muito autocrítico? Eu não gostava. Atualmente ainda tem umas coisas que eu falo assim, não quero escutar isso não. Nem ver esse programa. Não quero ver isso não. Mas atualmente eu estou aprendendo. Estou começando a acostumar com a minha voz. Porque o que a gente ouve não é a voz, quando a gente grava, não é a voz que a gente está acostumado com ela. Ah, com certeza, Que a gente né? se A gente escuta por escuta causa completamente diferente, por causa da né? caixa craniana, reverberação, Claro. essas coisas todas. Então, eu estou começando a acostumar com a minha voz gravada. Qual que foi a pessoa desses todos que você fez o dueto aí que você teve a maior, assim, a afinidade? Teve alguém? Olha, eu fiz alguns shows um pouquinho antes da pandemia, que foi no Bareto, do Hotel Fazano aqui de BH, né? Toquei com Simoninha, que é sensacional, um cara, um swing, filho de Simonal, né? Foi bacana, foi o primeiro. Tem uma característica mais swingada, coisa do swing delícia. e tal. Depois eu fiz com o Leone, que aí acabei me tornando parceiro dele. Fiz com o Tony Garrido. Tony Garrido, eu amo Tony Isso, Garrido. aquele muso, né? Ave Maria. E fiz com o Léo Jaime, que é um cara sensacional. Sensacional, o Léo. Porque o Léo é praticamente... É legal, se você não segue ele no Twitter, siga o Léo Jaime no Twitter. É É sensacional. sensacional, é? Sensacional. Ele fala de tudo, ele fala da vida. É um cara extremamente carinhoso. Foi muito carinhoso comigo. Ô, gente. Muito bom. O Léo, você conversa o dia inteiro com ele. Mas você parece ser uma pessoa, assim, bem fácil de lidar. Você é fácil de lidar ou você é chato demais? Não. Olha, eu aprendi... Aí vem de Charles Darwin, né? Que não é o mais forte que sobrevive, é o mais adaptável, né? Não tô falando isso porque é Charles Darwin, não, mas porque eu sou um pouco assim mesmo. Esse estúdio aqui é em Santa Teresa, certo? Eu fui criado a 2 quarteirões daqui. Que sensacional. Na hora que o Cassiano me passou o endereço, eu falei assim, Conheço demais. sei até mais ou menos onde é, pela numeração, não casa. precisa entrar no Google, não. É. Né, para olhar isso. Então eu gosto disso. E eu gosto de música boa. Não é que assim que eu seja eclético demais, não, mas se a música é boa, eu gosto. Aprendi a gostar de sertanejo por causa da família da minha mulher. Porque. A princesa gosta de sertanejo. Não, ela gosta de sertanejo e axé. Eu também adoro axé. Princesa, deixa eu te falar uma coisa. Axé é sensacional. As pessoas não sabem o que estão perdendo. Eu sei muito. Eu te entendo, princesa. E aí a história aí falando de outros estilos, eu gosto de música boa. Por exemplo, no meu show, eu toco uma música da Ivete, eu toco Caetano Veloso, eu toco Rita Lee. Eu quero falar disso, porque tem uma foto ali sua Roberto que Carlos. você tá com o pé em cima do negócio. Eu vou falar. Essa aí. Olha aí! Olha isso aí. Calma, Mas isso é um show do Skank. Esse. Não, mas pera, muita calma nessa hora. Vamos só escutar mais uma musiquinha. A gente vai Vamos. falar desse seu lado, em cima do palco, que você fica doidão. Eu adoro Aí isso. é outra história. Eu adoro. Aí isso é coisa atual, isso. Olha o baixo. Você conhecia isso? Não conhecia. Esse é um cara muito legal. Isso é Nick Murphy. Nick Murphy é um americano e que tem uma banda que chama Chet Faker. Em homenagem, provavelmente, ao Chet Baker. Né, o trompetista e tal. E ele é muito profundo. E ele adora a história do piano dele. Ele é um cara um pouco alternativo. Inclusive, eles já estiveram aqui no Brasil tocando. O Chet Faker, né, a banda, né? E, obviamente, o Nick Murphy que canta e tal, tocando. E eu não tive oportunidade, porque, para variar, eu estava fazendo show em algum lugar. E eu acho muito legal a forma como ele trata a arte, assim. Eu acho que tem uma coisa que, quando eu falo que a minha Big Band, a Solar Big Band é entretenimento, né, para as pessoas se divertirem, é um repertório
variado e tal, com coisas normalmente para pessoas da minha idade, né? Pessoas que têm mais de 40 anos e tal. E o Chet Faker, ele é meio alternativo, mas ele mistura imagem, ele mistura com áudio, que é uma coisa que eu sempre acreditei, que durante um tempo a gente, na música, isso era uma característica dos anos 60 e 70, que tinha uma mistura muito grande da arte contemporânea com os artistas, a coisa de Andy Warhol fazer capa dos Beatles, várias coisas, né? Eu tava vendo, acho que foi o Eric White que fez a capa do Dangerous, Michael Jackson, aí já foi o início ali coisa dos anos 80. E isso, depois de uma certa época, isso se separou um pouco, a música virou muito produto, né? A música virou muito produto. E eu acho que o futuro da música não é por aí. É ela voltar a ser arte. Voltar a se misturar mais com a arte visual. Concordo plenamente, porque, inclusive, a minha opinião é que na hora que virou o produto, caiu a qualidade demais. Aí você coloca muita métrica, por mais que eu adore métrica, sou economista, analista de sistemas, né? Mas a música tem muita do métrica. Coração, aí você fala assim... Ficou uma coisa racional. Ficou racional demais. Aí eu falo assim, poxa, não pode perder não. Você pode ter as suas métricas, mas você não pode perder o imensurável. Claro que não, nunca, mas é o que eu falo. Às vezes a música a gente não consegue explicar, gente. Isso. Sai, é assim. Isso. Se você começa a colocar uma coisa muito racional, as pessoas não vão vibrar na mesma energia ali, não vão entender o que está acontecendo. Isso. Quando a pessoa sai do coração, igual o rapaz vai lá, né, tomou um toco da mulher, escreveu a musiquinha, colocou pra ela, pá, nada. Mas aquilo foi tanto de coração que estourou o negócio. Aí né? É a história. Assim, a maioria das letras que a gente gosta e conhece, provavelmente elas são consequência de sofrimento de quem escreveu. Mas eu acredito, mas olha, eu tenho uma teoria muito séria sobre isso e cada vez que eu estudo isso é assim, nós todos como um todo, mundialmente falando, as pessoas, nós vamos em bandos, passando pela mesma experiência, essas experiências elas descem do vácuo quântico, aí passam e quem tá vibrando naquela vibração vai viver aquilo ali, aquela experiência, aquela história naquela hora. E eu acho que essas vai mudando de 3 em 3 meses, tá certo? E Entendi. aí, quando a pessoa lança a música, se foi de coração, aconteceu, todas as pessoas ali vão se identificar e a outra vai se identificar e a outra vai se identificar. Porém, é justamente quando a pessoa tem que colocar pra fora uma experiência que é genuína. E normalmente profunda. Genuína. Vamos falar de você aí no palco, que você coloca o pé ali, que o você fica pé, doidão. aquele é a cara de pau, né? Olha lá. Aí, tô eu lá de novo com o pé no piano. Eu acho que toca com as um patinhas pouco. de baixo também? Não. Isso aí foi só naquele momento ali. Porque eu acho que é uma coisa um pouco Jerry Lewis, assim, sabe? Adoro. Que tem uma coisa que é o seguinte: a normalidade, as pessoas já têm a vida, né? Cotidiana, a gente tá falando de cotidiano, então. E elas esperam do artista uma coisa diferente, né? E esperam que elas tenham uma experiência diferente, que aquele show se torne único, que aquele momento se torne único. E o que eu acho, o que eu gosto, para mim existem 2 tipos de artista. Aquele que toca e tem habilidade, não interessa o que, se é instrumento, se é na voz e tal, e as pessoas batem palma dele estar se divertindo. Ou aquele artista que ele inclui a plateia no show. Você gosta de incluir, claro. O Skank tem isso. O Roberto Carlos tem muito isso. Né? Ele tem muito isso. Eu adoro. Meu amor. E eu penso muito nisso. Eu fico feliz quando eu vejo a plateia feliz. Então, em alguns momentos, eu tenho a liberdade de falar assim, eu quero fazer isso. Igual aquela foto que aparece aqui de vez em quando, que eu tô sorrindo, assim. Aquilo é uma chuva, uma tempestade que caiu no palco. Foi a minha favorita. Uma tempestade que caiu no palco lá em Ipatinga. E aquela foto com o pé no piano ali, foi uma foto de um show do Skank em Belo Horizonte. Ali, ó. Olha lá. Isso aqui, ó, tá vendo as manchas ali do lado? Era uma tempestade que tava caindo, uma tempestade. Eu falei assim, gente, é isso. Mas muda demais, né? Na hora que você tá ali no palco, entrega. O que tá ali, o que as pessoas estão emanando, né? Aquela troca. Tem que vibrar igual, igual você tava falando, tem que vibrar igual. Tem que vibrar igual. É muito, eu adoro isso. Vamos pra próxima musiquinha? Vamos ver qual será agora. Eu estou adorando a sua playlist. É muito profunda.
Sensacional. Esse é da sua área lá, onde você estava. Ai, adoro. These are the days. Give me the taste. Summer wine. Você é muito romântico. Você é muito romântico. Não. Ou você tá enganando as pessoas aqui agora, nesse momento? Não, na verdade eu tô sendo o mais transparente possível, é o contrário. Eu tô Você sendo não é transparente. romântico? Sou romântico. Você é muito romântico. Eu sou romântico, mas a história de você apreciar os momentos, sabe? De você give me the taste of some wine. A história do, né? A história do sabor ali de um vinho. É você saber aproveitar cada momento que você está vivendo. E essas entregas, como artista, elas são extremamente importantes. Você não está ali simplesmente para repetir uma música. Você está ali para se entregar. Então, aquele artista que é enigmático demais, eu falo assim, bicho, ele está escondendo alguma coisa. Eu já sou o artista que sou transparente. Você sabe o que eu tô achando a coisa mais interessante da sua pessoa? É porque você escreve as coisas, aí, por exemplo, você já se mostra uma pessoa, só de escrever ali, já se mostra uma pessoa vulnerável para outra, tá? Sim. Porque, querendo ou não, a pessoa vai falar assim, eu te conheço, pelo que você escreveu. Então, a pessoa acha que te conhece. Sim. Tá certo? Certo. Então, você se abriu ali de uma vez. Isso. E você chega aqui e não tem medo de falar. Isso é fascinante. Mas isso eu acho que é o melhor da história. Você se abre mesmo. Isso é muito doido. Eu tô achando isso uma loucura. Ela que é paixão e ela tá falando isso. Mas na verdade eu acho que Teve algum momento da sua vida que você falou assim, não é possível, gente, isso não pode ser assim, não. As pessoas estão me conhecendo demais. Te deu medo? Te deu alguma coisa de você ter se colocado tão assim na berlinda? Uma das coisas que eu fui aprendendo, e eu sou assim, por exemplo, eu vou contar algumas histórias rápidas. O Skank sempre foi Sony, que é uma gravadora, beleza. E o cara que contratou a gente, ele chama Éboli, lá em 93. Ele já saiu da Sony há muito tempo, ele levou a gente pro Chile, foi presidente da Sony no Chile e tal, ele foi presidente da Universal e tal. E atualmente ele tá dando consultoria na área da música aí para alguns artistas. É um cara muito legal. Um dia eu liguei para ele e falei assim, Éboli, eu queria almoçar com você. Ele falou, eu tô aqui em São Paulo e tal, você quer vir aqui? Eu falei, tá bom. Cheguei, peguei um avião, a gente marcou um almoço perto de um restaurante bacana, perto do aeroporto. Eu falei assim, olha, eu trabalho com gravadora, eu tô em gravadora há mais de 30 anos. Eu nunca entendi direito de gravadora. E eu queria conversar com você, que foi presidente, né? Ainda é presidente de gravadora. Como é que você enxerga isso do outro lado? Né? Então, beleza. Aí ele me explicou, falou várias coisas e tal. E aí, eu sempre procuro entender as coisas e estar em loco. Igual eu falei aqui, que eu saí de Nova York, fui para Londres ver a gravação de cordas. Estas coisas, a gente acaba aprendendo muito. E já tem há uns 3 a 4 anos que eu estava saindo do Rio, acho que foi até o carnaval de 19. Saindo do Rio, que eu tinha tocado no Rio, no negócio que eu tinha um programa na Rádio Globo. Aí saí e fui tocar com o Skank em Recife. Nesse voo, eu dividi poltrona, eu e minha mulher, com o Matheus Nastergalli, que é o ator, né? E aí, conversando com ele, eu falei assim, Matheus, eu tô começando a cantar as minhas coisas e eu tô sentindo uma diferença muito grande, uma grande dificuldade da entrega. Porque a entrega, quando você é cantor principal ali, você não tem proteção nenhuma. Você está exposto. Claro. Você está nu praticamente ali. Você está se entregando. Eu falei assim, se eu tiver que fazer isso do jeito que eu faço hoje, eu vou morrer. Falei assim para ele, eu vou morrer porque é muito cansativo. Cansa muito. Ele falou assim, Henrique, você só resolve isso você tendo técnica. Quanto mais técnica você tiver, mais fácil você entra, no caso dele, no personagem, e você sai do personagem. E no caso de cantar é a mesma coisa. Quanto mais técnica você tiver, mais fácil você interpreta uma canção, mais fácil você passa para a próxima canção. Então essa coisa da transparência
Obviamente que, como eu dou entrevista há mais de 30 anos, você acaba descobrindo alguns limites que você não pode ultrapassar, principalmente hoje em dia, com tanta tecnologia que vai editando tudo que a gente faz, né? Não estou falando que vai ser editado aqui, não, mas é o que acontece, a gente vê em diversos lugares. Então, você vai entendendo quais os limites, mas não se protegendo. Eu não estou protegendo absolutamente nada. Você pode me perguntar o que você quiser. Se fizer alguma pergunta que eu falo assim, olha, Paixão, eu vou falar assim, não faço pergunta difícil, não. Porque existem alguns limites que você fala assim, olha, o meu limite pessoal ele vai até aqui. E isso, ao mesmo tempo, é interessante para você se preservar também. O que eu fiz na minha vida meu relacionamento com a minha mulher, sou casado, fiel, é uma coisa extremamente transparente. E relação com meus filhos, com os filhos dela. Ah, não, beleza, nós somos assim? Não, você vai morar na minha casa. Moro na minha casa, meus filhos moram com a minha ex-mulher, eu moro com a minha mulher atual, com os filhos dela. E eu acho que essa entrega a gente tem que fazer não só como artista, mas como pessoa. Que a partir do momento que você é transparente, a forma como você se relaciona com as outras pessoas fica muito mais fácil. É uma coisa também que eu estava conversando aqui outro dia, que eu acho que eu hoje em dia estou achando uma coisa necessária para vocês, né? Porque a adoração que vocês recebem ali do pessoal que está assistindo é muito grande. Só que ao mesmo tempo, aquilo ali é por um arquétipo, né? Por aquilo que está ali, não necessariamente... Tem gente que trabalha nessa linha do personagem, né? Ah, não, subir no palco é um personagem. Fala assim, olha, eu não sou um personagem, eu não tenho isso. O Skank nunca teve isso e eu também, na minha vida, né, no meu, como dizer assim, vida pós-Skank artística, eu sou um cara transparente. Então eu dou palestra, eu escrevo meu artigo no jornal, eu canto as minhas canções, eu sou assim. O que te dá mais prazer? Cantar? Ah, com certeza você tocar o piano. Não, o prazer de cantar é uma coisa que eu descobri, é muito interessante. Muito interessante. É desafiador, porque você tem que reaprender muita coisa. Então, os seus shows não necessariamente vão ter sempre um convidado especial? Não, eu faço shows só, por exemplo, voz e piano. Aí eu conto histórias. Conto histórias por que eu canto cada canção. Que sensacional! É muito legal. É uma coisa mais intimista, né? Aí tem um show de quarteto, que aí é mais jazz, aí é jazz. Aí é legal. Mas sabe, e a Big Band. É tão difícil, às vezes, também por causa do piano, né? E eu tenho um projeto eletrônico com o Noise e com o Lelo, que é o Niemeyer. Aí é um lado completamente diferente e super divertido. Eletrônico? É. Mas aí já vai pro lado tum, tum, tum. O Noise é um DJ de techno, né? Então a gente puxou ele mais pro pop e o Noise nos puxou pra música eletrônica. Encontrou o equilíbrio, a linha tênue. Vamos pra última musiquinha? Vamos. Tô louca pra poder saber qual que vai ser a última. Qual que é a última, hein? Eu não sei, eu não lembro. Se você voltar pra ela, é linda essa, né? Se você arrepender, vai ser difícil amar alguém sem se querer. Lá vem o romance, olha aí, lá vem o romance. Você é romântico demais, na menino. verdade, eu gosto muito do Silva. E a versão original, não ao vivo, ele gravou com a Anitta, né? E a Anitta, tem gente que critica muito, fala muito, a Anitta não sei o que, ela faz isso, ela faz aquilo. Na verdade, ela questiona muito os valores da sociedade, pelo posicionamento dela, né? E eu acho essa música linda, ela é singela, linda, muito bonita. E tem uma coisa que eu acho legal, eu gosto de ler muito, de estudar muito, né? Percebi isso. Os valores de cada sociedade, você que morou na Escócia, e lá na Escócia tem a história do xadrez, que é a história do xadrez de cada família, né? Tem seu xadrez. Tartan. Exatamente. E ali tem toda uma história, a história deles lá, a família, não é de 50 anos, 70 anos igual a gente tem aqui, não, é 300, 400, 500 e tal. Até mais, né? Mas é outra dimensão, né? Então, assim, a gente tem as regras e as éticas, por exemplo, de quem mora em cidade no Brasil. As regras e as éticas de classe AB. Quando você vai para classe CD, você vai para as regiões mais simples, os valores e as éticas são outros. O papel da mulher na sociedade, ele muda.
E o papel da sociedade, não só no Brasil, mas na história mundial, ele é muito importante, né? E o que eu vejo que a Anitta faz não é só essa história do empoderamento feminino, não. Ela, o jeito que ela forma e o jeito que ela fala, ela me parece assim, é muito o que a Madonna fazia nos anos 80. É questionar os valores, mas obviamente que isso chama a atenção e a imprensa, ela usa muito bem a imprensa e usa muito bem a mídia a favor dela, né? Então eu acho isso legal. Então eu falo que eu acho legal a forma como ela fez. E ela fez um negócio que é extremamente desafiador. Porque normalmente, na música, um artista que faz pop music, que é música supostamente mais qualificada, normalmente, às vezes, ele faz a transição para música popular, para estilos mais populares. O inverso é praticamente impossível de se fazer. A Anitta saiu do funk, que é uma coisa de periferia, e se tornou uma cantora muito conhecida na música mais qualificada, supostamente mais qualificada, que é o pop. E o internacional. Então, ela quebrou... Você tá falando isso, porque eu sempre achei o pop popular mesmo. Ela quebrou uma regra que era praticamente, culturalmente, difícil de você fazer essa mudança. Então, ela ter gravado essa música com o Silva, eu achei lindo. Eu adoro o Silva, porque ele tem um pouco essa coisa, igual eu, por exemplo. Eu não tenho uma voz forte, eu não vou cantar tal do rock, não. A minha história é passar mensagem igual ele faz. Ser mas singelo. Isso é uma estratégia. Na hora que você não, foi não é uma estratégia. Os seus duetos ali. Não, mas você escolheu por estratégia do tipo assim, eu vou pegar essa pessoa aqui, que talvez eu pegue esse nicho aqui, eu vou pegar essa aqui, porque talvez eu... Óbvio, teve isso? Existe um negócio que se chama música. Eu vivo da música. Eu tenho que entender o negócio música. Mas eu trabalho dentro do negócio música desde que eu seja verdadeiro. Uhum. Então, dentro de coisas que são verdadeiras para mim, eu vou para a esquerda, para a direita, ou eu vou manter o mesmo caminho? Uhum. Aí os meus quase 40 anos de banda, de conhecimento musical, me ajudam, não é a acertar sempre, é a errar menos. Uhum. A grande lição da vida... Graças a Deus, porque você está aprendendo, né? Você está sempre aprendendo. E você acabou de mostrar aqui que você é uma pessoa que está sempre procurando aprender mais e mais e mais. Sempre. Evoluir sempre, eu né? Eu sou um curioso profissional. Eu percebi isso, de tudo, né? Qualquer coisa que, tirando música, assim, qualquer coisa que mais te fascina, tirando a princesa. A princesa já deu pra poder perceber. Não, por exemplo, o Skank tá acabando, né? Beleza. O que me fascina atualmente? Entender como foi a vida de certas pessoas que passaram por uma situação parecida com a minha. Então eu li uma biografia do Paul McCartney dos anos 70. Para poder saber qual foi o próximo passo dele. Os problemas que ele passou, as crises pessoais que ele teve. Ele tem uma fazenda na Escócia. Ele vai muito para essa fazenda. Entendeu? Era uma coisa extremamente rústica. Ele teve uma vida muito simples com os filhos dele. Uhum. Com a Linda McCartney. Entendeu? Ele gravava lá, ele ensaiava lá, ele levava os músicos para lá. Entendeu? Mas o que eu acho mais fascinante ali foi ele teve um relacionamento com a Linda McCartney que tinha uma coisa completamente... Esquece de música, ela não tinha nada a ver com ali, ela não estava ali no meio, ela mostrou para ele um lado muito natureza. Mas ele precisava se encontrar. Claro. Isso, ok, o lado vegano dele, aquela toda história que ele fala até hoje. Claro. Você vê que esse é um lado dele holístico que ninguém sabe. Ele fala pouco. Pois é, ele fala muito pouco disso, mas é enorme o lado dele holístico, o lado natureza, esse lado tilelê dele, assim, né? Mas aí vem aquela história. Por exemplo, aí o John Lennon, por exemplo, ele virou um ativista. A música virou só um pedaço da vida dele. Uhum. O Paul McCartney sempre foi um cara da música. Uhum. E continuou sendo um cara da música. Você quer ser sempre um cara da música? Eu sou um cara da música. Uhum. Eu escrevo? Eu escrevo. Mas eu escrevo sobre o quê? Música e tecnologia. Uhum. Que é o que eu sei. Isso é sensacional. Eu gosto de coisa orgânica, eu investi? Tá, mas eu não sou o cara do negócio. É porque eu acredito nesse tipo de coisa. Acredito que a gente precisa cuidar do mundo, cuidar da praça que está em frente à nossa casa.
Entendeu? É consumir menos químicos, produtos químicos. Apesar de que não tem muito jeito, não. Quase tudo na nossa vida tem coisa química. Não, mas eu concordo Mas com saber você. entender e selecionar o que a gente vai consumir. Eu né? também concordo. Eu concordo 100%. Meu latilelê é enorme. Você não tem nem noção do que é. Mas ele não pode ser maior do que você é realmente. Equilíbrio. É equilíbrio. É o equilíbrio, porque senão a gente, ó, Exatamente. cai de um lado, cai pro outro. É assim, terrível. Como que o povo vai conseguir assistir seu show? Porque Olha, você tá sendo lançado agora eu tô internacionalmente, menino. Não, na verdade é o seguinte, eu já lancei algumas músicas, estão todas aí, que seja alguns videoclipes no YouTube, Lyric Video, que eu adoro Lyric Video. Tem todas as plataformas de streaming também, tem as minhas músicas que eu tô lançando pela BMG. Spotify, Deezer, Amazon Music, Apple Music, Tidal. Todas essas plataformas têm as minhas músicas. Pode procurar lá, Henrique Portugal. Assine meu canal do YouTube, para você saber que eu vou começar a colocar várias coisas transparentes, igual eu falei aqui, várias coisas assim sobre a vida. Isso. E os shows, aí é minhas redes sociais, principalmente Instagram. Eu gosto muito do Twitter. Eu coloco sempre coisas no Twitter, comento lá. Então eu uso mais o Twitter e o Instagram, igual a galera fala, é AH Portugal. Sensacional. Última perguntinha. Diga. Ilha deserta, Henrique Portugal sozinho, para sempre sozinho, só uma música está tocando. Qual será? Maldade. Maldade. Uma música? Uma só. Não pode escolher duas, não vem com essa não, que eu não quero nem saber. Não tem disso. Nossa, que maldade. Você pode tocar ela também. Tá bom, na Ilha Deserta eu vou colocar um piano para você, se você quiser tocar a musiquinha. Olha, eu gosto muito da Paixão, sabe? Porque mesmo? a letra é muito legal. Essa música que eu lancei recentemente, que é uma regravação. Porque ela fala de amor. Não interessa que tipo de amor. Eu acho isso Descreve o amor de uma maneira profunda e leve. Você é uma das pessoas mais apaixonadas que eu já conheci na minha vida. Talvez seja uma das pessoas que mais fale sobre isso. E olha, eu vou te contar um negócio. Eu estou pensando aqui, no dia do seu casamento, eu não sei como é que vai ser, porque você vai chorar o tempo inteiro. O tempo inteiro. Princesa vai estar vindo na sua direção e você vai estar lá debulhado em lágrimas. Eu estou assim, eu estou vendo isso na minha cabeça, isso acontecendo. Vai ser a coisa mais louca do mundo. Henrique, presentinho para você e para a princesa tomarem banho comigo. Está aqui. Sensacional. Aqui. Bucha vegetal. Aqui. A bucha é Urobizérquio, dê para ela. Princesa, um beijo enorme para você. Princesa, viu? ganhamos presentes. Isso. Preste bem atenção. Muito obrigada pela sua presença. Eu vou agradecer imensamente. Demorou, né? Por favor, adorei o papo, adorei. Aqui, não demora tanto a voltar aqui, não. Por favor, né? Não precisa te vindo antes, não. Vamos, né? Pode deixar. Para poder, cada trabalho, você volta, conta aqui. A gente vai... Pode trabalhar sua música lá no nosso, não tem problema não, né? Divulgar tudo, à vontade, né? por favor. Ajuda os irmãos, igual a turma fala. Ajuda os irmãos, então, aí, ó. Certo, mano? Beijo, viu? Beijo pra todos. Beijo enorme. Fica com Deus e juízo, viu? Tem de sobra. Esse é o problema. Menino! Até parece, gente. Até parece. Gente, chegamos ao fim a mais aqui um programa, playlist. Eu falei pra vocês, eu tô mimando vocês demais, mas hoje eu me mimei também, tá? Então a gente mereceu. Juízo pra todo mundo. Fiquem com Deus. Até a próxima semana que vem. Tem mais. Você já sabe, minha boca não passa nem na porta. Beijo. Tchau. Fica com Deus. Tchau. Amo tua voz e tua cor. E teu jeito de fazer amor.